Isso aqui é Viktor Grebennikov, cientista russo que faleceu em 2001, ou vamos dizer, cientista, não sabemos, mas ele escreveu um livro, Meu Mundo, que ficou meio famoso na cena de pessoas que gostam de ciência fora da corrente principal. Então vamos dar uma olhada em o que ele realmente fez. Grebennikov trabalhou por alguma razão com abelhas e ele diz que ele reparou algo quando ele estava perto de casa de abelhas. E quando ele reparou isso, ele começou a estudar o que realmente acontece quando ele está perto dessas abelhas. E ele diz que ele achou o Cavity Structural Effect, o efeito de estrutura de cavidades. E com isso ele diz que ele construiu até um equipamento com que ele pode voar, uma plataforma com pedaços de insetos embaixo. Se vocês olham nas fontes online sobre esse efeito que o Grebennikov achou, vocês acham muitas fontes. Aqui tem uma. E o autor diz que aqui ele até descreve a teoria. Tem escrito aqui que, de acordo com B.N. Chodimov, então outros cientistas, não é só uma coisa que também é estudado de outros cientistas. As paredes de estruturas de muitas cavidades podem ser considerados como fronteiras de potenciais na caixa de elétrons. E agora os seguidores dizem que isso explica como esse efeito de Grebennikov, esse efeito de estruturas de cavidades pode emerger. E eu falei que eu vou fazer um outro vídeo sobre ciência fora da corrente principal, e eu estou fazendo isso agora, e com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então, primeiro eu vou dizer desculpa pela minha voz. Eu me resfriei um pouquinho agora por Natal, por isso também eu ainda não fiz esse vídeo. Mas agora vamos fazer o vídeo. Vamos dar uma olhada na teoria. Então, esse efeito funciona eu vou ler a primeira frase aqui. The group movement of electrons leads to a system of standing de Broglie waves, which have classic frequencies. Do movimento em grupo de elétrons surge sistema de ondas estacionárias, de ondas de Broglie, com frequências clássicas. Isso fisicamente faz sentido, numa certa maneira. Talvez físico não escreveria isso assim, porque eu não sei porque essas frequências são clássicas. Uma frequência é uma frequência e não existe uma frequência quântica, uma frequência relativística, uma frequência é uma frequência. Mas o que eles dizem aqui, então, quando você tem essas cavidades, os elétrons lá dentro, eles são ondas e partículas no mesmo tempo. Isso é mecânica quântica. E por isso, as ondas de matéria deles formam essas ondas de Broglie estacionárias. Isso não está completamente absurda, então geralmente isso é uma parte da física que é bem conhecida. Quando você tem potencial limitado para elétron, o elétron se comporta como uma onda, ele entra num estado e esse estado é dado pelas modos ou das frequências dessas ondas estacionárias de Broglie, se você quer assim. Então, isso faz sentido. E agora, ele diz, the classic frequencies are, as frequências clássicas são N,
N é o número de modo em qual você é, isso também faz sentido, né? Então é 1, 2, 3, 4, alguma coisa assim. H é a constante de Planck, isso é a constante que sempre está lá quando a gente trata problemas da mecânica quântica. Divido por quadro m vezes L quadrada. Então, L é um comprimento que tem a ver com o tamanho dessas cavidades e m seria a massa de elétron. Ele diz certamente que seria a massa efetiva e ele diz também que L é a circunferência da cavidade em centímetros. Isso agora é algo que um físico de verdade nunca diria. Isso é como se diz na escola, ou médicos também usam essas expressões que você diz, isso nessa fórmula é uma massa em quilogramas, a massa em gramas, a massa em miligramas. Físicos não usam essa expressão porque físicos conseguem mexer com unidades e eles não precisam de dizer isso, mas tudo bem, isso não é um problema. E agora ele calcula um exemplo. Ele diz que ele tem uma cavidade com um diâmetro de 4,9 milímetros. Ele diz que ele não sabe a massa efetiva de elétrons em mel. Isso é tudo bem, tá? E agora ele calcula disso a frequência com essa fórmula. Essa equação aqui não está certa. Isso fica especificamente claro se vocês olham para essa equação. Para aqueles que sabem um pouco de física, ele bota 1 como o N, isso é o primeiro modo. Depois ele bota a constante de Planck, isso ele faz certo, em quilogramas, metros quadrados por segundo quadrada. E depois ele bota a massa de elétrons, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. E depois 1,7 centímetros por quadrada. E se vocês fazem esse cálculo, vocês conseguem ver que a unidade que sai não é Hertz, seria Hertz quadrada. Isso é porque ele fez uma igualdade errada. Isso não é como você calcula os modos quânticos em um sistema. Isso é diferente. Então, por isso a equação não bate e também dá para ver, se vocês seguem tudo que ele escreve, que tem mais inconsistências aqui. A física ele não entende muito bem. Se ele faria esse cálculo numa maneira certa, ele repararia que a frequência desses elétrons seria uma frequência completamente diferente e seria uma frequência que não tem relevância para a vida normal e ele não poderia voar com isso na verdade. Mas tudo bem, então ele não entende bem a matemática, mas isso não significa que o efeito dele não é real. Mas aqui a gente consegue ver que tem um problema, porque o Grebennikov não tinha, ou ele faleceu, evidência experimental. E a razão é que ele diz que câmeras não funcionam quando tem esse efeito aplicado de uma maneira forte. Isso é muito ruim, porque obviamente tem uma razão por que uma câmera não funciona. Se a sua câmera não consegue detectar algo, isso significa que existe algum efeito que destrói o funcionamento da sua câmera. E esse efeito você consegue medir. Então, isso a gente consegue ver muitas vezes quando é sobre ciência fora da corrente principal, que você tem pessoas que não realmente tentam criar dados objetivos. Que ele diz, a câmera não funciona, então eu não posso mostrar. Claro, se esse efeito realmente funcionaria, ele poderia mostrar para qualquer pessoa ao vivo esse efeito. E quem não quer ter uma plataforma que voa? Então todo mundo já teria hoje em dia uma plataforma desse tipo. Se o efeito funcionasse, porque alguém fundaria uma empresa e ficaria muito rico com isso. Então,
tem indicações que esse efeito simplesmente não é real. Referente à teoria, eu fiquei extremamente animado quando eu li isso, porque o trabalho que ele botou nisso não é nada. É óbvio que ele não entende bem a física, mas ele tentou ler artigos de outros cientistas, ele até cita esses cientistas, ele entende mal, ele aplica as equações errado, mas ele bota bastante trabalho nisso. Eu acho que ele acredita realmente que ele tem uma plataforma que voa. Mas a teoria, no fim, é balbucio, eu não sei como se pronuncia isso, não identificável. Então, isso é um outro exemplo, além desse outro vídeo que eu fiz outra vez, para um cientista bem fora da corrente principal. Mas agora eu achei um outro caso, e esse caso eu gostei tanto que eu quero mostrar para vocês também. E esse é o caso de Danny Gola. Danny Gola diz que ele toma DMT, né? Aqui a gente está no Brasil, todo mundo sabe o que é ayahuasca. Ayahuasca dentro tem uma molécula que é psicoativo, que é DMT. E ayahuasca é um líquido que você toma e dentro de ayahuasca tem substâncias que proíbem certas enzimas que você usa normalmente para destruir essa molécula, por isso você fica maluco com ayahuasca, você consegue viajar na cabeça, mas você também pode simplesmente fumar DMT. Também existem cristais de DMT e esse cara faz isso muito, parece. E interessantemente nessa cena existem muitas pessoas que dizem que eles têm experiências similares acima de DMT. Isso é relativamente incomum se você pensa sobre isso. Para aqueles de vocês que têm experiência com drogas alucinantes, com drogas psicodélicas, se você toma essas drogas, as suas experiências são altamente subjetivas. E além do fato que todo mundo vai experimentar certas patologias quando toma ácido ou alguma coisa assim, não todo mundo vai ter as mesmas experiências, ver as mesmas coisas, talvez falar com as mesmas entidades. Você vai ter uma pessoa que talvez não se sente muito bem, tem alucinações meio ruins, ou experimente algo mal, mas 10 metros ao lado você tem uma pessoa que adora o que está fazendo. Então, a experiência normalmente não é comum, além do fato que também podem ser criadas experiências em grupo, porque nós somos humanos e a gente é empático e tudo isso. Mas então, dentro dessa cena de DMT, tem pessoas que dizem que eles vejam as mesmas entidades interagindo com eles. Então, uma dessas pessoas é o Danny Gola e ele toma muito essa droga. E ele normalmente é um editor de filmes e ele acha que ele fala com essas entidades quando ele toma DMT. E isso parece inacreditável, mas eu gostaria de deixar bem claro que existem muitas substâncias alucinogênicas, como, por exemplo, Salvia divinorum, que fazem certas experiências que todo mundo tem. Por exemplo, Salvia divinorum faz que você se sente como alguma coisa te empurra para o lado. Isso é algo que todo mundo sente quando toma essa droga. Então, em princípio, isso não é absolutamente absurdo. Mas Danny Gola diz, e é engraçado que ele é um editor de filmes, ele diz que agora cada vez que ele toma DMT, para ele é um canal para a comunicação com esse outro mundo, com essas outras entidades, e ele consegue reproduzir isso. Ele sempre volta
para esse mundo. Isso não é tão inacreditável. Isso é muito similar aos sonhos lúcidos. Eu não sei se vocês sabem o que são isso, né? Você consegue se treinar para sonhar de uma maneira lúcida. E se você faz isso, você consegue entrar no mesmo sonho de novo e de novo. Eu fiz isso na minha vida e você consegue ter aventuras dentro desses sonhos. Ele diz também que o número 42 é importante e ele acha esse número escondido na realidade, na fábrica da realidade, tempo todo. Isso é algo que muitas pessoas dizem também. Se eu lembro bem, o número 42 era também um número importante no livro de Douglas Adams. Não lembro bem, pode ser que foi um outro número, mas isso faz parte dessa experiência. E, no fim, Danny Gola cita David Deutsch, um físico que eu tinha mencionado antes nesse canal aqui. E David Deutsch acha que o funcionamento de computadores quânticos prova a existência de universos paralelos. Então, agora, isso é algo que a maioria dos físicos não concordaria, mas tudo bem. Agora, Danny Gola diz, olha, também existe aqui um fundamento físico que realmente existe nesses outros universos e eu consigo agora, tomando DMT, interagir com outros universos. E agora a gente entra no ponto de ciência. Na sua jornada, que eu gostaria de sugerir escutar também, ela é interessante, ele começou a ver mais e mais indicação dessas entidades do outro universo para guiar ele para achar a verdade. E agora a gente entra no território do experimento que ele inventou. E ele diz que se você tem um laser de um comprimento de onda de 150 nanômetros e você bota ele numa parede, você consegue ler um código do nosso universo, o que tem informações sobre o nosso universo. Eu escutei disso, eu achei o máximo. Eu trabalhei muito com lasers e eu já tomei drogas alucinantes na minha vida. Então eu sabia exatamente de que ele está falando. E isso são esses padrões aqui. Quando você olha para a projeção de um laser e você muda a perspectiva, você consegue ver lá que tem esses padrões bem únicos. Eles têm a ver com o fato que um laser tem ondas extremamente longas. Então, a luz sempre é uma onda, mas quando você olha para a luz de uma vela, você consegue ver muitas ondas pequenas, muito pequenas. E por isso muitos efeitos de difração e interferência você não consegue reproduzir. Mas, num laser, o comprimento de coerência, assim se chama, é muito longe, quilômetros. E isso faz que você consiga ver esses padrões. Mas é absolutamente fascinante. Eu não estou dizendo que eu consigo entender todas as experiências do Danny Gola. Eu estou dizendo que provavelmente essas experiências vêm de um mundo bem entendido. Mas eu adorei escutar ele. Eu acho que talvez tenha um pouco de uma tendência esquizofrênica ou paranoica, talvez um psicólogo deve saber isso, mas em geral ele parece bem claro, bem simpático, adorei. Então, isso agora eram 2 exemplos para pessoas que estão fora da corrente principal da ciência, que eu acho muito interessante. Em um lado, o primeiro exemplo, provavelmente é um exemplo perfeito como uma pessoa consegue se enganar, né? A coisa mais importante na ciência é a objetividade.
E se você não consegue criar uma experiência objetiva, o seu efeito não é real. Então, isso é interessante quando alguém se engana tanto, né? Todo mundo sabe que pessoas se enganam. Pessoas dizem, essa pessoa me ama, essa pessoa é super apaixonada por mim, ou essa pessoa não me gosta, ou o que eu fiz ontem, mas a gente tem essas experiências pessoais. Em muitos casos a gente consegue ver pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe, porque eles acham que a experiência pessoal que eles tinham é tão grande. Isso é uma certa falta da humildade científica. Se você pensa que a sua experiência subjetiva pode provar algo, isso é uma confusão. Ela não consegue provar nada. Por isso, você sempre precisa mostrar que você consegue fazer algo reproduzível. Algo que uma outra pessoa pode fazer, que você pode mostrar. E tem pessoas que conseguem se enganar tanto que até depois de anos eles ainda acreditam na sua coisa mesmo, sem ver as evidências contra. E o segundo caso de Danny Gola, eu acho também super interessante. Eu acho que é possível ter experiências muito profundas e experiências muito espirituais na vida. Eu me considero também uma pessoa espiritual. Mas óbvio que a gente nunca deve misturar, isso seria a minha dica como um cientista, nunca mistura verdades cosmológicas como uma verdade espiritual de você. Quando você aprende, por causa das suas experiências, algo como tudo que você percebe, na verdade, aparece só em você. Isso é uma experiência típica para pessoas que meditam muito. Isso não significa que não existe uma realidade objetiva. Isso significa que você nunca pode entender a realidade objetiva, por exemplo. Então, vocês entendem? Espero que entenderam alguma coisa aqui. Eu desejo um Feliz Natal atrasado e um Feliz Ano Novo. E com isso eu digo até a próxima.